recluso do sítio dele ali de Gravataí até então, por causa da Covid e tal e tal. Eu falei com ele hoje até e ele me deu a notícia que também pegou Covid. Mas o problema todo é o seguinte, é que ela se manifesta numa forma de uma gripe. E aí a gente confunde que está gripado, mas na verdade está com Covid mesmo. E com todas as vacinas dele? Com todas as vacinas. Mesmo com as Já foi, vacinas. inclusive, com a 4ª dose, com a segunda de reforço. E Opa. pegou. Mas pegou-se levezinho, uma gripezinha, né? Tanto faz que ele só foi fazer o teste porque o filho dele testou positivo. Daí, E ele só, pai, eu testei positivo e eu tive aí com vocês e era bom vocês darem uma olhada. Aí a Lourdes, que é a esposa dele, testou positivo também. Ele, no primeiro momento, testou negativo. Um dia depois, ou 2 dias depois, ele refez o teste e testou positivo também. Mas ela está violenta, essa variante que está aí, ela é muito contagiosa, né? Mas, felizmente, com as vacinas, o potencial dela é pequeno, né? De estrago aí, o potencial de estrago é pequeno. Peter, se você falou agora na Planalto, e como é que está a situação do Pedro? Olha, o Pedro, eu falei com o filho dele, o José Pedro, essa semana. Ele está em São Paulo. Ele foi para São Paulo, ficou lá uns 3 ou 4 meses numa clínica de reabilitação, né? E voltou para cá, ficou mais um tempo aqui, retornou agora para São Paulo de novo, vai ficar uns 3 ou 4 meses lá, que é uma clínica que faz uma reabilitação intensiva, né? Bom, o Pedro, logo que ele teve o AVC dele, ele ficou totalmente paralisado de um lado, né? E não mexia, não falava, nada. Hoje ele já está conseguindo falar, já está conseguindo caminhar, né? Ainda está com o lado paralisado, mas já está bem recuperando, né? Bem melhor. Que idade é o Pedro? Pedro ele é mais novo do que eu, 1 ano, ele está com 60. Agora, 7 de setembro, ele vai fazer 64 anos. Poxa. Eu sei porque ele faz 64 ele faz aniversário em 7 de setembro e eu faço no dia 24 de setembro, né? Então, ali de 7 a 24, a gente ficava sempre empatado na idade. Depois eu voltava a ser mais velho e ele ficava tirando onda. Meu amigo, Pedro. Não, gente boa, mas... Boa. Tá. Né? Isso aí tudo foi... Negócios, né? Estresse. Estresse de negócios. Presidente, boa tarde. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sena. Hoje o Porsche tá fora, né? Então não vai participar. Está de férias? Está de férias. Então vamos lá, pessoal. São 2 horas, vamos começar então nossa reuniãozinha aí. Tudo bem. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 20 de 2022. Hoje é dia 17 de maio de 2022, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação da minuta da ata de número 18 de 2022 e da ata número 19/2022. Eu pergunto se todos os conselheiros estão de acordo com as atas. Aprovadas ambas. Aprovado também as 2 Também atas. aprovo, obrigado. Então, as atas de número 18 e 19 estão aprovadas. Próximo item da nossa discussão, da nossa reunião, a análise do processo de número 0015343900/19-8, que trata de recurso da CE Distribuidora à decisão sobre ressarcimento de valores pagos a maior pela empresa Impresso Prático Gráfica Eireli EPP, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para que apresente o seu relatório.
Boa tarde a todos. Do relatório. A empresa Impresso Prático Gráfica Eireli EPP, através de seu procurador, requereu a abertura de processo administrativo referente ao ressarcimento em dobro, repetição do indébito, de valores pagos a maior a título do ICMS nos 2 locais onde a empresa atuou, na rua Ernesto da Fontoura, 485, unidade consumidora 67150209, e posteriormente na rua Gaspar Martins, 304, unidade consumidora 53360851, ambas em Porto Alegre. Alega que a empresa sempre teve o direito a pagar a energia com ICMS favorecido pela alíquota de 18%, ao invés dos 30% aplicados. Observa que antes de 2016, as alíquotas eram de 17% e 25%, respectivamente. O requerente apresentou o histórico dos pedidos protocolados junto à CE e à ANEEL, bem como o desfecho dado a cada qual, a saber, para a unidade consumidora 53360851, em 10 de agosto de 2018, protocolado da concessionária CE, o pedido de enquadramento na alíquota de ICMS de 18% no local atual da empresa. Em 17 de agosto de 2018, emitida a primeira conta do mês de agosto de 2018, com alíquota de ICMS de 18%. Em 19 de agosto de 2018, protocolado na CE pedido de ressarcimento de ICM complementar, a saber, do período anterior à concessão e que ainda não foi ressarcido. Em 18 de setembro de 2018, emitida a primeira conta do mês de setembro de 2018, com o ressarcimento do ICMS do período anterior. Para a unidade consumidora 67150209, em 10 de agosto de 2018, protocolado na CE o pedido de ressarcimento complementar no local anterior da empresa. Em 11 de janeiro de 2019, registrada a reclamação na ANEEL sob o número 010-201-08319-94, sobre o silêncio da CE em conceder o ressarcimento do local anterior. Em 29 de janeiro de 2019, resposta da CE com a improcedência do pedido. Motivo: o cliente permanece o mesmo endereço cadastrado e CNPJ nunca indicou a rua Ernesto da Fontoura 485 como local de atividades. 16 de fevereiro de 2019, registrada a reclamação na ANEEL sob o número 010-208-23-919-40, sob a negativa da CE em conceder ressarcimento no endereço anterior por falta de CNPJ daquele endereço. Em 15 de março de 2019, resposta com a procedência do ressarcimento. Informou que a correção dos faturamentos gerou uma devolução do valor de R$ 10.471,33. Em 29 de abril de 2019, protocolaram solicitação que o ressarcimento seja compensado nas faturas seguintes na unidade atual, 53360851. Em 20 de maio de 2019, emitida a primeira conta no mês de maio de 2019, com o ressarcimento do local anterior. Em 18 de setembro de 2019, protocolado pedido de repetição de indébito. Em 11 de outubro de 2019, resposta da CE negando repetição do indébito. A empresa também relatou que a empresa sempre teve direito a pagar energia com ICMS favorecido pela alíquota de 18% ao invés dos 30% aplicados. E isto fica evidente porque a concessionária procedeu os devidos ressarcimentos dos valores pagos a maior. Para tanto, tomou a iniciativa e protocolou o pedido junto à concessionária com a finalidade de reversão da alíquota incorreta a que vinha sendo submetida. Alega também
que para o ressarcimento do local anterior, unidade consumidora 67150209, foi necessário abrir uma solicitação específica junto à ANEEL sob o número 010-208-23-919-40. Manifesta ainda que durante quase 10 anos foram pagos silenciosamente por uma alíquota a maior, enquanto caberia à concessionária proceder ao correto enquadramento, e que sobre esses 10 anos não caberiam mais ressarcimentos, além dos 36 meses previstos na legislação. Advertiu ainda que, embora a CE tenha transferido o ICMS recolhido para a Secretaria da Fazenda, o aludido imposto também faz parte da tarifa de energia que paga seus fornecedores e, por isso, também se favorecia do PIS e COFINS, a maior recolhidos da empresa, fato que, por si, denotaria que a CE teria se beneficiado diretamente da alíquota maior. Que a distribuidora deveria ter verificado se o estabelecimento em cada um dos locais era merecedor da alíquota diferenciada de ICMS, o que poderia ser realizado através de uma consulta no site da Secretaria da Fazenda, valendo a classificação do primeiro algarismo do número do CAI, Código de Atividade Econômica, e que, por todo o período, desde o pedido original, o CAI no cadastro da empresa sempre foi iniciado pelo algarismo 3, Indústria de Transformação, e, portanto, merecedor de alíquota menor. Invocou as disposições da Instrução Normativa DRP número 90/2007 da Secretaria da Fazenda para demonstrar que é atribuição da distribuidora certificar-se de que a energia elétrica destina-se exclusivamente a estabelecimento com atividade cadastrada como indústria. Afirmou que esta informação poderia ter sido obtido com uma simples consulta do Código de Atividade Econômica no site da Cefaz. A respeito da devolução em dobro, fez referência aos termos do artigo 113, parágrafo 2º, da Resolução Normativa 414/2010, assim como a vários precedentes da ANEEL. Observou que, no caso em tela, o ressarcimento foi imediato na primeira conta com a alíquota correta, mas parcial, porque não atendeu à unidade do local anterior, que vem a ocorrer somente meses depois, e após ter sido acionada a ANEEL, e que o ressarcimento em dobro, até agora negado, dependeu de ação específica, iniciado pelo cliente mediante protocolo de um novo pedido, que ocorreu em setembro de 2019. A CE, por sua vez, apresenta que o cliente 6715.020 solicitou troca de titularidade em 24 de novembro de 2017 para a unidade consumidora 5336-0851, na rua Gaspar Martins, 292, bairro Floresta, Porto Alegre. Nesta ocasião, a unidade consumidora ficou enquadrado na classe industrial, tendo atribuição indevida de alíquota plena de ICMS de 30%. E em 14 de agosto de 2018, o cliente registrou sua solicitação requisitando a alíquota de ICMS de 18%, visto que sua inscrição estadual 096/3479.962 tem CAI principal iniciado por 3, pleito que foi atendido em 17 de setembro de 2018, situação na qual a alíquota de ICMS foi corrigida para 18% e os faturamentos de dezembro de 2017 a julho de 2018 foram corrigidos com o devido percentual de imposto, gerando um crédito ao cliente de R$ 3.849,33,
sendo o mesmo abatido nas faturas de setembro de 2018 e outubro de 2018. Posteriormente, em 8 de outubro de 2019, o cliente registrou uma reclamação solicitando a repetição do indébito verificado a partir da análise de consumo descrita no parágrafo anterior. A mesma foi finalizada como improcedente, tendo em vista que no referido caso não se trata de faturamento a maior devido a erro de consumo apurado ou de tarifa aplicada, mas sim somente de matéria tributária, motivo pelo qual não se enquadra no artigo 113 da Resolução Normativa 414/2010. Entendeu que na situação posta não se está diante de uma hipótese de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. Primeiro, porque inexistiu má fé na atuação da concessionária. Faz-se, pois, presente o denominado engano justificável, previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual afasta a referida pretensão. Observou que não houve má-fé por parte da concessionária, que, mediante provocação da interessada, procedeu imediatamente à alteração da classificação da unidade consumidora. Assim, a cobrança indevida, mas de boa-fé, não daria lugar à restituição em dobro, conforme jurisprudência apresentada. Além do mais, eventual classificação incorreta não deveria ser considerada como omissão ou falha no processo, sendo o engano de classificação decorrente de falta de informação adequada do próprio consumidor, sendo totalmente justificável, o que afastaria de pronto a restituição em dobro dos tributos mencionados. Por fim, alertou que a CE é meramente arrecadadora do tributo, já que atua nesta relação como contribuinte de direito, não se beneficiando dos valores arrecadados, sendo o Estado o ente responsável e beneficiário dos valores arrecadados. A matéria foi inicialmente analisada pela Gerência de Energia, que, através da informação 21/2021 GPE, apresentou que a citação foi recebida pela distribuidora CE em 3 de março de 2020, com prazo para manifestação de 10 dias, tendo sido solicitado e concedida a dilação de prazo até a data de 17 de março de 2020. Nesta data, a concessionária apresentou a contestação. Contudo, consta no e-mail recebido o horário de 18h07, que é posterior ao horário oficial do expediente do protocolo da AGERGS, tornando questionável a tempestividade da manifestação. B. No que tange à normatização vigente do setor elétrico brasileiro, a possibilidade de devolução em dobro é expressamente prevista na Resolução Normativa ANEEL 414/2010, que dispõe: artigo 113. A distribuidora, quando, por motivos de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nessa resolução, ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos. 2. Faturamento a maior. Providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente, acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável. C. Observou que o inciso 2 do artigo acima transcrito teve seus efeitos suspensos pelo despacho DSP ANEEL número 18 de 2019, no que se refere ao prazo prescricional ali disposto.
D. Observa-se, pois, que a Resolução Normativa ANEEL 414/2010 tratou especificamente do assunto faturamento, razão pela qual não deve prosperar a pretensão da concessionária quanto à não incidência da referida resolução, posto que, pelo princípio da especialidade, a norma especial revoga a geral. Além disso, a disposição constante nessa resolução normativa está em linha com o que se encontra no Código de Defesa do Consumidor. E, sobre a questão da substituição tributária, é consolidado o entendimento de que tal condição não isenta a concessionária da responsabilidade de aplicar corretamente a alíquota do tributo em questão, sendo ela, sim, responsável pelos erros dessa atividade. F. Finalmente, acerca do afastamento do dever de devolver em dobro por inexistência de má-fé, tem-se o novo parecer número 636/2020/PF-ANEL/PGF/AGU, no processo ANEEL 48.500.003349/2019-15, onde a Procuradoria Federal da ANEEL externa o entendimento de que a existência de boa-fé objetiva por parte da distribuidora inibe a necessidade de devolução em dobro. Traz como exemplo de boa-fé objetiva os casos em que o valor cobrado a maior foi devolvido, logo após a percepção do erro por parte da concessionária, de forma espontânea, proativa e imediata, o que condiz com uma conduta leal e correta. Ou seja, o simples fato de ocorrer a cobrança de valor a maior não enseja por si só devolução em dobro. Há necessidade de afastar a boa-fé da concessionária para tanto, como nos casos em que, mesmo demandada pelo consumidor, ela se nega a efetuar a devolução. G. Este parecer sinaliza mudança no entendimento da Agência Nacional acerca do assunto tratado, eis que traz tese em que modifica em parte a interpretação do parágrafo 2º do artigo 103 da Resolução ANEEL 414/2010 e que agora ganha contornos de subjetividade. H. Tal parecer teria o condão de modificar o entendimento até então construído, não fossem duas dúvidas que surgem acerca da incidência do novo parecer no caso em tela, as quais são expostas a seguir. A primeira dúvida diz respeito ao princípio do tempus regit actum, dado que o novo parecer é de data posterior à abertura e instrução do presente processo, o que enseja como deveriam ser consideradas tão somente as normas vigentes à época da instauração da demanda. Nesse caso, dever-se-ia desconsiderar a existência desse novo parecer, mantendo-se o entendimento anterior. J. A segunda dúvida, no que se refere ao fato de que o novo parecer da Procuradoria Federal da ANEEL faz menção a uma condicionante para a caracterização da boa-fé objetiva, a qual seja a necessidade da distribuidora ter efetuado devolução simples dos valores pagos a maior pelo consumidor, logo após a percepção do erro por parte da concessionária, de forma espontânea, proativa e imediata. Ocorre que tal condicionante não está presente no caso sob análise, eis que a percepção do erro pela distribuidora se deu em decorrência de reclamação do consumidor, não constituindo forma espontânea, nem tampouco esta foi imediata, uma vez que o autor necessitou reiterar seu pedido junto à distribuidora para que obtivesse a devolução simples dos valores pagos a maior. A proatividade, por consequência, também está ausente. K. Nesse sentido, chama atenção para o fato de que a distribuidora primeiro implementou corretamente a alíquota reduzida de 18% na fatura de energia de 17 de agosto de 2018, sem efetuar a devolução de qualquer valor pago a maior no passado, e somente mediante outra solicitação do consumidor, a CED atendeu parcialmente o pedido de devolução dos valores pagos a maior a partir do faturamento de 18 de setembro de 2018. Ainda assim,
ficara pendente a devolução dos valores referentes ao período em que o consumidor se encontrava instalado na unidade consumidora antiga, o que só vem a acontecer a partir da fatura de maio de 2019. E L. Afasta-se, portanto, no caso em tela, a incidência da tese proposta no novo parecer da ANEEL. Dessa forma, opinou pela procedência do pedido do autor, o seu mérito técnico e considerada a normatização vigente do setor elétrico, a ressalva da questão da tempestividade da contestação oferecida pela distribuidora e das dúvidas levantadas nos parágrafos 12, 12º e seguintes dessa informação que tem caráter jurídico. Por esta razão, se recomendou o encaminhamento do expediente para posicionamento da diretoria jurídica. Diretoria Jurídica da AGERGS, através da informação número 19/2021, DJ, apresentou que, com relação à questão preliminar apresentada pela GPE, entende ser tempestiva a manifestação da CED por ser exercida no prazo, uma vez que o Código de Processo Civil dispõe que a contagem de prazo se dá em dias, e a Resolução Normativa 29/2016, que disciplina o processo administrativo regulatório na AGERGS, dispõe que, artigo 17, os atos do processo deverão realizar-se em dias úteis, preferencialmente no horário normal de funcionamento da AGERGS. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudica o curso regular do processo ou cause danos aos interessados ou à AGERGS. B. Outro aspecto a considerar é que a contestação da CE refere-se somente ao período de cobrança da alíquota incorreta no período de dezembro de 2017 a julho de 2018. Por sua vez, o pedido da empresa usuária refere-se aos 2 locais de funcionamento da empresa. C. Destarte outros períodos em que houve aplicação da alíquota indevida e para os quais houve ressarcimento à empresa usuária não foram objeto de contestação. D. Registrou que, mediante requerimento da usuária, a CED reconheceu o engano da alíquota de ICMS utilizada na planilha de cálculo e promoveu a devolução conforme relato minucioso constante na informação GPE número 21/2021. Portanto, o pedido trata de repetição de devolução já realizada. E a CED, em sua defesa, alega que o caso não é de devolução em dobro porque inexistiu má-fé, tratando-se de engano justificável previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que afastaria a devolução em dobro. Apresentou jurisprudência na qual se extrai que é dever da concessionária classificar corretamente as unidades consumidoras, bem como calcular os tributos incidentes, engano que, no caso em tela, só foi corrigido mediante reclamação do usuário. G. Destarte, embora corrigido o engano, através de devolução simples dos valores cobrados a maior por alíquota indevida de ICMS, o mesmo não se apresenta justificável, eis que se insere entre as obrigações da concessionária a aplicação de alíquota correta de ICMS. Quanto à alegação de não se aproveitar do produto da arrecadação do montante relativo ao ICMS, tal fato não exonera a concessionária da obrigação de aplicar a alíquota correta, que foi reconhecido posteriormente. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, além disso, cumpre lembrar que os impostos e contribuições incidentes fazem parte da fatura de energia elétrica à luz do artigo 119 da Resolução Normativa 424/2010 e sobre os tributos incidentes. Cabe à distribuidora esclarecer o consumidor
sendo, portanto, por esta via também de sua responsabilidade. J. Quanto à alegação de que não lhe competia a revisão cadastral das unidades consumidoras antes da resolução ANEEL 800 de 2017, como destacar que não se trata de revisão cadastral, mas de aplicação de alíquota correta. Do parecer 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, no que concerne a questão de tratar-se ou não de engano justificável, extrai-se o contrário senso, que a devolução para que se entenda engano justificável deve ser proativa, espontânea, eficiente como segue. Em que pese manifestações anteriores dessa Procuradoria Federal em sentido diverso, entendemos que, na hipótese dos autos, a devolução dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples, em concordância com o entendimento exposto pela SMA e a FRD. Isto porque, no caso de análise, verificou-se que os valores de faturamento incorretos foram devolvidos à Prefeitura após a constatação do erro, em fevereiro de 2017, nos termos do artigo 113, inciso 2 da Resolução Normativa 414/2010, sem que fosse necessário solicitação por parte da municipalidade, demonstrado a tentativa de solução da questão de forma proativa, espontânea e eficiente. E, como esclarece a informação 21/2020 GPE, a percepção do erro da distribuidora se deu em decorrência da reclamação do consumidor, não constituindo forma espontânea, nem tampouco esta foi imediata, uma vez que o autor necessitou reiterar seu pedido junto à distribuidora para que obtivesse a devolução simples de valores pagos a maior. A proatividade, por consequência, também está ausente. Ele, por fim, quanto ao questionamento trazido pela GPE no item 3 da informação GPE número 21/2020, cabe observar que o despacho 18/2019 da ANEEL trata de prazo prescricional previsto no inciso 2 do artigo 103 da Resolução ANEEL 414/2010, à vista da decisão judicial, passando a viger o prazo do artigo 205 do Código Civil, permanecendo vigente as demais cláusulas do artigo 113. Assim, destaca-se que o referido parágrafo 2º do artigo 103 da Resolução ANEEL 414/2010, que trata da excludente relativa à ocorrência de engano justificável, permanece vigente. Desta forma, optou pelo reconhecimento da tempestividade da manifestação da distribuidora de energia elétrica CED e pelo não reconhecimento do engano justificável à luz do parecer 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, opinando-se pelo seu conhecimento e improvimento. Através da decisão DG 030-7555, foi decidido pelo provimento do recurso do consumidor, relativo ao pedido de ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior devido ao suposto erro de aplicação da alíquota de ICMS nas faturas de energia elétrica da empresa pela distribuidora de energia elétrica CED. As partes foram notificadas. A concessionária apresentou recurso alegando que a correção retroativa das faturas para aplicação do ICMS reduzido, tanto na unidade atual 35360851, quanto na unidade consumidora do endereço anterior 61150209, ocorreu imediatamente após a solicitação do consumidor e autorização pela CEFAS-RS. Reforçamos, contudo, que nem sempre a CEFAS autoriza a correção retroativa devido aos critérios técnicos do órgão regulador tributário. B. Que a CED
não tem interesse em manter faturamento a maior devido à alíquota de ICMS mais elevadas, visto que a distribuidora é mera repassadora dos tributos embutidos na fatura de energia elétrica, motivo pelo qual entendemos que a CEDE não pode ser compelida à devolução em dobro de valores que não são produtos de sua receita. E C, por fim, reitera-se os argumentos já apresentados e demonstramos a existência de boa-fé por parte da distribuidora, inibindo a necessidade de devolução em dobro dos valores faturados a maior, conforme parecer 363/2020, PF-ANEL, PGF-GU. Notificada do recurso, a empresa apresentou contrarrazões, refutando integralmente as razões recursais apresentadas pela concessionária, alegando em resumo que a distribuidora poderia ter compensado, independentemente de autorização, os valores cobrados por erro de tarifação. Não há que considerar meras opiniões de agentes administrativos da Secretaria da Fazenda, baseados em critérios técnicos do órgão regulador tributário, em contradição ao que expressamente define a legislação pertinente. Em complementação, o ressarcimento em dobro ou repetição do indébito decorre da desídia da distribuidora em manter reiteradamente cobranças a maior aos seus consumidores de energia, que a favoreciam, como relatado adiante. Esses erros de tributação, uma vez pagos incorretamente pelo consumidor, geram a repetição do indébito para aqueles entes que geraram o ônus incorreto. Capítulo 39, das operações com energia elétrica, 2-2. Correção da nota fiscal, conta de energia elétrica. Disposições gerais. A distribuidora de energia elétrica poderá acreditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto debitado em notas fiscais / contas de energia elétrica emitidas a consumidoras nas seguintes hipóteses. A. Erro de emissão de documento fiscal. B. Erro de medição de faturamento e tarifação. C. Formalização de discordância do consumidor relativamente à cobrança ou aos respectivos valores. D. Cobrança em duplicação. B. Em relação ao informado pela CE, que não tem interesse em manter faturamento a maior devido à alíquota de ICMS mais elevados, visto que a distribuidora é mera repassadora dos tributos embutidos na fatura de energia elétrica, destacou notícia do Jornal do Comércio, onde o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura apresentou que a estatal gaúcha de distribuição de energia tem 7 bilhões em dívidas, a maior parte referente ao ICMS não pago, cerca de 3,4 bilhões de reais. Concluindo que a distribuidora usufruía, sim, de valores cobrados a maior. Isso sem falar da maior incidência de PIS/COFINS arrecadada por uma alíquota de ICMS majorada. C. Em relação ao fato da CE que estaria demonstrando a existência de boa-fé por parte da distribuidora, inibindo a necessidade de devolução em dobro dos valores faturados a maior, trata-se de inverdade, eis que poderia ter evitado chegar na situação que ora se contra-arrasou se tivesse, de fato, inserido na sua rotina de enquadramento avisada do procedimento definido na legislação estadual. No presente caso, mesmo com a troca de endereço, manteve a CE a tributação incorreta. D. Por fim, reforça a não utilização, neste caso, de decisões pretéritas dessa AGERGS referente ao prazo prescricional, conforme explicitado nos processos C e AGERGS 816-390020-0, 723-390020-6, o que não foi contestado no recurso da CE, eis que se tratam de decisões recentes relativas a objetos comparáveis,
Nesse sentido, deve ser considerado o prazo de 10 anos como limite para o período objeto da devolução e não apenas os 36 meses antes referidos no inciso 2 do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Isso decorre do despacho da ANEEL número 18, de 4 de janeiro de 2019, que dispõe que deve ser observado o prazo prescricional previsto. O expediente foi encaminhado às áreas técnicas para análise e manifestação quanto ao recurso e contra-razões apresentadas. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação 91/2021-DJ, apresentou que o recurso e as contra-razões foram tempestivos. Com relação ao mérito do recurso, cumpre referir que a alegação de que a correção das faturas deu-se imediatamente após a reclamação do usuário e da autorização da Cefaz, observa-se que tal questão já foi analisada pela diretoria jurídica, não se configurando caso de engano justificável, quer porque compete à distribuidora a correta classificação das unidades consumidoras, quer por ausentes elementos trazidos ao processo que comprovem engano justificável, quer por não ter sido proativa, imediata e eficiente nos termos do parecer 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU, uma vez que reiterado o pedido para devolução dos valores cobrados em excesso. C. O que concerne ao prazo de devolução, há que observar que o pedido foi feito em época anterior ao advento do despacho ANEEL número 18, de 4 de janeiro de 2019, que sustentou os efeitos do inciso 2 do artigo 113 da Resolução ANEEL 414/2010, e com isso o prazo de 36 meses para a devolução das quantias recebidas indevidamente, portanto ainda vigente à época do referido prazo. D. Segundo a doutrina, o prazo prescricional é determinado pelo nascimento da pretensão. E, de acordo com o parecer 206/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL PGF-AGU, a contagem do prazo prescricional de 10 anos inicia com o período formal de restituição realizado pelo usuário concessionário, na vigência do despacho da ANEEL número 18, de 4 de janeiro de 2019, que, no caso em apreço, foi feito conforme consta nos autos em 10 de agosto de 2018, anteriormente à vigência do referido despacho. Portanto, quando há ainda vigente o prazo do artigo 113, inciso 2 da Resolução 414/2010. F. Frisou que a norma que trata da devolução em dobro, ou seja, o artigo 3 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, não exige que os valores cobrados a maior trouxessem necessariamente algum benefício à distribuidora, bastando que seja erro atribuível à concessionária. Por fim, opinou por conhecer e negar provimento ao recurso da distribuidora de energia elétrica CED, mantendo-se a devolução em dobro dos valores cobrados a maior em decorrência da classificação incorreta da alíquota de ICMS, fulcro no artigo 113, parágrafo 2º da Resolução ANEEL 414/2010, descontados os valores já devolvidos de forma simples, tendo em vista não restar comprovada a ocorrência de engano justificável e tratar-se de pedido formulado anteriormente ao advento do despacho ANEEL número 18/2019. A Gerência de Energia, através da informação 21/2022 GPE, apresentou em resumo que, no caso concreto que aqui se analisa, não restou evidenciado uma devolução espontânea dos valores por parte da distribuidora, mas isto sim a devolução mediante solicitação específica do consumidor. Não cabe-se falar da mesma boa-fé objetiva que foi tratado no parecer 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF-AGU. Assinalou que a concordância com a conclusão exarada na informação número 91/2021 DJ, opinando pela manutenção da decisão anteriormente exarada pela Diretoria-Geral da AGERGS, tal como orientado pela diretoria jurídica. A diretoria-geral, através do encaminhamento 572/2020 DG, em juízo de reconsideração, manteve a decisão exarada e encaminhou o expediente para o Conselho Superior. É o relatório, senhores conselheiros.
Muito obrigado, conselheiro Mangion. Nós não temos previsto nenhuma manifestação, então eu devolvo então a palavra para o conselheiro Mangion. Então, dou um pequeno break para uma aguinha aí, conselheiro Mangion, e para que possa, então, apresentar então, a justificativa de seu voto. Senhores conselheiros, esses processos de energia elétrica, eles parecem ser muito simples, mas eles têm uma série de detalhes e uma série de considerações. Então, por essa razão, eu até peço desculpas de fazer um relatório tão longo, mas eu procuro expor todos os posicionamentos e todas as análises, todas as manifestações de forma mais detalhada possível, para poupá-los de ter que ler todo o processo. Então, essa é a razão desses relatórios, desses processos de energia serem tão longos, né? Então, da fundamentação. As agências estaduais conveniadas com a ANEEL, como é o caso da Agergs, atuam em nome daquela, competindo-lhes aplicar os regramentos estabelecidos pelo ente regulador federal. O que se discute neste caso é o questionamento sobre o enquadramento da alíquota do ICMS sobre a fatura de energia, se comercial ou industrial, se é devida a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior nos dois locais onde a empresa atuou, na rua Ernesto da Fontoura 485 e posteriormente na rua Gaspar Martins 304, ambas em Porto Alegre, e por fim o período em que deve alcançar esta devolução. Com relação ao enquadramento da alíquota, não há maiores dificuldades a analisar. Conforme apresentado no anexo 2, o CAI da empresa inicia pelo logaritmo 3, e conforme estabelecido pela Instrução Normativa DPR número 90, de 21 de dezembro de 2007, a empresa deveria ter sido cadastrada desde o início como industrial. Entretanto, o enquadramento feito pela concessionária foi outro, que tem alíquota de ICMS maior que a industrial. A própria concessionária reconheceu o erro do enquadramento realizado, efetivou a alteração da alíquota de ICMS e providenciou a devolução dos valores pagos a maior. Com relação à devolução ou não do dobro dos valores, a questão é um pouco mais controversa. A CED entende não ser devida a devolução em dobro, pois inexistiu má fé e, no presente caso, teria ocorrido o denominado engano justificável previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, eventual classificação incorreta não deveria ser considerada como omissão ou falha no processo, sendo o engano de classificação decorrente de falta de informação adequada do próprio consumidor, sendo totalmente justificável, o que afastaria de pronto a restituição em dobro dos tributos mencionados. Também alegou que a CE é meramente arrecadadora do tributo, já que atua nesta relação como contribuinte de direito, não se beneficiando dos valores arrecadados, sendo o Estado o ente responsável e beneficiário dos valores arrecadados, pois a CED figuraria como substituto tributário, aplicando a alíquota correspondente de ICMS, o que, no caso, foi aplicado de forma equivocada. Logo, se trata de repetição de indébito pura e simples, devendo se devolver ao cliente o valor recolhido por equívoco. Por fim, afirmou que a CED fez a correção retroativa das faturas emitidas
com tributos a maior logo após a percepção do erro por parte da concessionária de forma espontânea, proativa e imediata, circunstância que demonstraria a existência de boa-fé da distribuidora, inibindo a necessidade de devolução em dobro dos valores faturados a maior, conforme o parecer número 363 de 2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF e AGU. Conforme consta no expediente, a CED devolveu ao cliente os valores atinentes à diferença de tributação de ICMS. Para a unidade consumidora 53360851, os faturamentos de dezembro de 2017 a julho de 2018 foram corrigidos com o devido percentual do imposto, gerando um crédito ao cliente no valor de R$ 3.849,33, sendo o mesmo abatido nas faturas de setembro de 2018 e outubro de 2018. Já para a unidade consumidora 67150209, as faturas referentes ao período de agosto de 2017 a outubro de 2017 foram corrigidos e geraram uma devolução de R$ 10.471,33. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação número 19/2021 DJ e 91/2021 DJ, e a Gerência de Energia Elétrica, através das informações 21/2021 GPE e 21/2022 GPE, fizeram um largo e aprofundado estudo da situação, desconstituindo todos os argumentos apresentados pela concessionária. Apresentaram que, no caso dos autos, não se tem dúvidas que a concessionária não agiu com acuidade no momento do enquadramento da alíquota da unidade consumidora. Daí porque não se pode tratar a questão como hipóteses de erro excusável. Aliás, não se trata da demonstração de equívoco no cadastro inicial, pois esta se afigura incontroverso, uma vez que reconhecido pela própria delegatária, ao providenciar a restituição simples dos valores faturados a maior por conta da aplicação errônea da alíquota de ICMS. De acordo com a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, para se configurar a devolução em dobro de faturamento a maior, não seria necessário a intenção da concessionária em se aproveitar de erro em benefício próprio, ou seja, que a distribuidora atuasse com má fé, mas sim apenas que o erro não fosse justificável. Nesse sentido, já foram proferidos diversos pareceres de lavra da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Da mesma forma, a Procuradoria Federal junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, conforme parecer número 359/2018 da Procuradoria Federal da ANEEL, PGF e AGU, de 10 de agosto de 2018, destacou ser de responsabilidade da distribuidora a correta classificação das unidades consumidoras nos termos do artigo 4 da Resolução 414/2010. Portanto, não haveria que se falar em engano justificável, tendo em vista ser de responsabilidade da concessionária a classificação inicial da unidade consumidora e inexistir nos autos qualquer prova ou indício de que o erro de classificação decorreu de razão de informações prestadas de forma equivocada pela requerente, ou que houve alteração das características técnicas da unidade após a classificação inicial. Esse entendimento também está perfilhado na decisão proferida pela ANEEL nos autos do processo 48.500.002368 de 2018-35, referente à classificação incorreta da unidade consumidora. Cabe também referir que, embora o destinatário final dos tributos não seja a distribuidora de energia elétrica, não se pode negar que ela é responsável pelo cálculo dos tributos incidentes sobre o serviço,
inclusão dos respectivos valores na fatura mensal de energia elétrica, com a consequente arrecadação, fato que por si afasta a alegação de ilegitimidade da concessionária para responder ao pedido intentado pela requerente, conforme precedentes da ANEEL, da Procuradoria Federal junto à ANEEL e do Tribunal de Justiça Gaúcho. Também não se poderia reputar como justificável enquadramento incorreto, já que deveria constar nos registros da concessionária a natureza da atividade da requerente, desde a classificação inicial, além do mesmo estar disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado, cuja verificação se revela imperiosa, conforme enquadramento contido na Instrução Normativa DPR 90, de 21 de dezembro de 2007. Conforme estabelecido nas disposições da Instrução Normativa DPR 90, 2017, da Secretaria da Fazenda, é atribuição da distribuidora certificar-se de que a energia elétrica destina-se exclusivamente a estabelecimento de atividade cadastrada como indústria, e esta informação poderia ter sido obtida com uma simples consulta ao Código de Atividade Econômica CAE no site da Cefaz. Todos os argumentos acima referidos encaminham a solução da questão para que a devolução dos valores do ICMS cobrados a maior sejam devolvidas em dobro. Todavia, uma argumentação em sentido divergente foi recentemente utilizada por este relator nos autos do processo SEI 10.10.39.00.19.2 entre a empresa Tutimóveis Limitada e a RGE Sul, em que foi acolhida por unanimidade por este egrégio Conselho Superior. Naquele expediente, fez-se uma análise da questão da boa-fé objetiva, segundo o parecer 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL, no processo ANEEL 48.500-003349/2019-15, emitido pela Procuradoria Federal junto à ANEEL. Segundo este parecer, a Procuradoria Federal da ANEEL externou o entendimento de que a existência de boa-fé objetiva por parte da distribuidora inibe a necessidade de devolução em dobro. Trouxe como exemplo de boa-fé objetiva os casos em que o valor cobrado a maior foi devolvido logo após a percepção do erro por parte da concessionária, de forma espontânea, proativa e imediata, o que condiz com uma conduta leal e correta. Ou seja, o simples fato de ocorrer cobrança em valor maior não ensejaria por si só a devolução em dobro. Haveria necessidade de afastar a boa-fé da concessionária para tanto, como nos casos em que, mesmo demandada pelo consumidor, ela se nega a efetuar a devolução. Assim, se fizermos uma análise sobre os fatos do presente expediente, verificamos que a concessionária demonstrou agir de acordo com a boa-fé objetiva em relação à unidade consumidora 53.3608.51, pois, tão logo instado pelo requerente, percebeu seu erro e, de forma espontânea e imediata, efetuou a devolução dos valores que entendeu devidos, atendendo assim o parecer da ANEEL referido acima, uma vez que em pouco mais de um mês houve o reenquadramento da alíquota de ICMS de 18% e o ressarcimento dos valores de ICMS pagos a maior, pois em 10 de agosto de 2018 foi protocolado na concessionária CE o pedido de enquadramento da alíquota de ICMS de 18%, e em 18 de setembro de 2019 foi emitida a primeira conta do mês de setembro, com o ressarcimento de ICMS do pedido anterior. A própria manifestação da concessionária assim se encontra no processo.
Em 14 de agosto de 2018, o cliente registrou uma solicitação requisitando a alíquota de ICMS de 18%, visto que sua inscrição estadual tem CAI principal iniciado por 3, pleito que foi atendido em 17 de setembro de 2018, situação na qual a alíquota de ICMS foi corrigida para 18% e os faturamentos de dezembro de 2017 a julho de 2018 foram corrigidos com o devido percentual do imposto, gerando um crédito ao cliente no valor de R$ 3.849,33, sendo o mesmo abatido nas faturas de setembro e outubro de 2018. E, no mesmo sentido, houve a manifestação da recorrente. No caso em tela, o ressarcimento foi imediato na primeira conta com a alíquota correta, mas parcial porque não atendeu a unidade anterior, que veio a ocorrer somente meses depois e após termos acionado a ANEEL. Todavia, perante a unidade consumidora 67150209, não vislumbramos o mesmo enquadramento ao citado parecer no caso concreto, pois, conforme histórico apresentado pela recorrente, o pedido de ressarcimento deu-se em 10 de agosto de 2018. Em 11 de janeiro de 2019, diante do silêncio da CEDES sobre o pedido de ressarcimento solicitado, houve a necessidade de registrar uma reclamação junto à ANEEL. A resposta da concessionária com a improcedência do pedido deu-se em 29 de janeiro de 2019. Em 16 de fevereiro de 2019, foi efetuada nova reclamação junto à ANEEL sobre a negativa da CE, sendo que em 15 de março de 2019 houve a resposta com a procedência do ressarcimento, com a informação de que a correção dos faturamentos gerou uma devolução no valor total de R$ 10.471,33. Diga-se de passagem que a concessionária não apresentou contestação ao período de cobrança desta unidade consumidora 67150209, bem como referido pela Diretoria de Assuntos Jurídicos. Portanto, levou mais de 7 meses, havendo a necessidade de 3 reclamações, uma junto à concessionária e 2 perante a ANEEL para o deslinde inicial da questão. Desta forma, se utilizarmos o entendimento de que houve boa-fé por parte da concessionária e que o parecer número 363/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL pode ser utilizado neste caso concreto, a devolução em dobro dar-se-ia tão somente para a unidade consumidora 67150209. Particularmente, como relator deste processo, entendo como mais adequado e pertinente o posicionamento que acabo de externar, que considera a boa-fé objetiva da concessionária. Assim sendo, a CE deverá devolver em dobro tão somente os valores cobrados a maior referente à unidade consumidora 67150209. O terceiro e último aspecto que deve ser analisado refere-se ao prazo desta devolução. Inicialmente, o recorrente apresenta que não cabem mais ressarcimentos além dos 36 meses previstos na legislação. Todavia, encontra razões e invoca o despacho ANEEL número 18, de 4 de janeiro de 2019, que dispõe que deve ser observado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, em lugar do previsto no inciso 2 do artigo 113 da Resolução Normativa ANEEL 414 de 2010, ou seja, 10 anos. Este aspecto foi muito bem analisado pela Diretoria de Assuntos Jurídicos. De acordo com o parecer 206/2020 da Procuradoria Federal da ANEEL PGF-AGU, a contagem do prazo prescricional de 10 anos inicia com o pedido formal de restituição realizada pelo usuário à concessionária
na vigência do despacho ANEEL número 18, de 4 de janeiro de 2019, que, no caso em apreço, foi feito conforme consta nos autos em 10 de agosto de 2018, anteriormente à vigência do referido despacho. Portanto, quando ainda vigente o prazo do artigo 113, inciso 2 da Resolução 414/2010. E a concessionária já havia feito a devolução de forma simples, de acordo com este entendimento. Diante de todo o apresentado, concordo parcialmente com a decisão da direção-geral, no sentido de determinar que a concessionária devolva em dobro os valores que efetivamente foram suportados pelo demandante em razão da classificação incorreta da alíquota de ICMS de energia elétrica, compreendendo, todavia, que a devolução deva ser efetuada tão somente para a unidade consumidora 67150209, com a advertência de que o termo em dobro deve ser entendido como a devolução do valor remanescente, já que a devolução simples como valor perfaz a quantia de R$ 10.471,33 já foi efetuada. Assim sendo, voto por 1. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por impresso prático gráfico EIRELI-EPP, no sentido de alterar parcialmente a decisão proferida pela Diretoria-Geral, através do encaminhamento número 572 de 2022 DG, determinando que a concessionária CED devolva em dobro os valores de ICMS que foram cobrados a maior da unidade consumidora 67150209. 2. Oficiar as partes da presente decisão, disponibilizando o prazo de 10 dias a partir do recebimento da notificação para apresentação de recurso à ANEEL. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Manjon. Passo a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, conselheiro revisor do processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção contra a descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Agora nós temos a parte para fazermos uma discussão, caso for o caso. Na realidade, eu pergunto ao conselheiro Lorenzon se ele tem algum comentário a fazer. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o conselheiro Mangion, ilustre relator, o conselheiro Petersen, revisor, e devo registrar agora que estou plenamente de acordo com o relatório e com os votos emitidos. Muito obrigado. Obrigado. Então, passamos para a confirmação dos votos propriamente dito, e eu devolvo, então, a palavra para o conselheiro Mangion, que para fazer a confirmação do seu voto. Não tenho voto, presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa reunião, passamos para as deliberações. Precisamos deliberar a respeito da realização de uma consulta pública e audiência pública referentes ao processo de número 0002453900/22-0, que trata da revisão extraordinária /reajuste, ou seja, são as duas, reajuste tarifário, da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan. A proposta da consulta foi apresentada, então, pelo conselheiro relator Alexandre Alves Porce. Então, o conselheiro Alexandre entrou em férias nos próximos dias, então, mas, de qualquer forma, fica aqui, então, a apresentação feita por ele. A proposta
para a data da consulta pública, né, é o período compreendido entre 23 de maio de 2022 e 13 de junho de 2022. E a audiência pública seria no dia 13/6 de 2022, uma segunda-feira, às 14 horas, a ser realizada de forma online. Então, eu pergunto aos senhores conselheiros se estão todos de acordo com a proposta realizada pelo conselheiro relator Alexandre Alves Porce. De acordo, presidente. Também de acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, também estou de acordo, portanto, está deliberada, então, a realização da consulta pública. Próximo item, temos algumas comunicações a fazer. Primeiro, que a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação, TA 301/2021-DQ, para a empresa Expresso Embaixador Limitada, devido à inexistência de determinações da fiscalização. Trata-se do processo de número 00073900/19-1. Algum comentário? Pergunto para o nosso diretor-geral, diretor Francisco, adicionar a respeito desse tópico, ou é Não, suficiente? Nada. É Ok. suficiente, é apenas a rotina. Bom, obrigado. Então, fica feita a comunicação. Também temos um conjunto de informações relativas à distribuição ao Conselho Superior, através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação de um conjunto de processos. O processo de número 0003213900/22-4, que trata do termo aditivo contratual para reclassificação da estação rodoviária de Santo Augusto. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion, e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Eu vou ler agora para tentar sistematizar, porque a lista é bastante longa, né? E nós precisamos lê-la para que fique registrado aqui na nossa reunião. Mas, então, todos os seguintes processos que eu vou nominar agora são relativos ao termo aditivo contratual para reclassificação da estação rodoviária, de estações rodoviárias. A próxima, então, agora que eu vou falar, é a estação de Encantado. O processo é de número 0003293900/22-7. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon, e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. O próximo é o município de Soledade, cujo processo é número 0003603900/22-9. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. O próximo processo é da estação Montenegro. O processo de número 0003513900/22-0. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion, e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. O próximo é relativo ao município de Carlos Barbosa. O processo é 000135390022-0. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen, e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. O próximo é o município de Frederico Westphalen. O processo de número 000402390022-22-1. Conselheiro revisor, o conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce, e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. O município de Saraduva, processo de número 0003343900/22-4.
o conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. O município, por fim, de São Francisco de Assis, o processo de número 0003353900/22-7, o conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Também ainda relativo às comunicações, nós temos também informar que o processo de número 0002453900/22-0, que trata da revisão extraordinária / reajuste tarifário da Corsan. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Por fim, informar que está pautada para o dia 24/5 de 2022, na sessão 21/2022, a análise do processo de número 0003213900/22-4, que trata de termo aditivo contratual para a reclassificação da estação rodoviária de Santo Augusto, cujo conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Já para darmos, então, encaminhamento à conclusão da nossa reunião, nós temos os assuntos gerais. Eu passo a palavra, já que havia me pedido o nosso diretor-geral, Francisco, para que ele possa fazer uma breve explanação das questões associadas ao valor de alçada, fato que já havíamos conversado no primeiro momento, mas que agora é importante fazer o registro na reunião do Conselho. Por favor, diretor Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, demais participantes da reunião. O nosso gabinete administrativo, então, ele nos solicita a formalização de uma atualização desses valores de alçada, como já havia sido exposto a vossas senhorias em reunião administrativa. Esses valores originalmente foram definidos através da deliberação número 16 de 2017 deste Conselho Superior. E é necessário agora que se faça para fins de adequação orçamentária uma atualização. O Gabinete Administrativo, após os devidos levantamentos, propõe, então, que o valor seja atualizado de R$10.000 para R$12.000 anuais por unidade organizacional da agência. Então, essa é a proposta, já foi explicada as razões em reunião administrativa, é necessário uma formalização em ata, mas se houver alguma dúvida, a nossa chefe do gabinete administrativo está à disposição para qualquer esclarecimento, ela nos acompanha na reunião. Obrigado, diretor Francisco. Senhores conselheiros, estão todos de acordo? Estão todos já notificados? De acordo, presidente. De acordo, presidente. Também. Obrigado. Obrigado. Então, feito o registro, acho que é importante, né? Isso aí é um recurso para que se possa, inclusive, prover algumas viagens, treinamentos, etc., para cada uma, e os valores são relativamente baixos, aí, inclusive, diante do que se precisaria. Por outro lado, ele também viabiliza, pelo menos, algumas iniciativas. Acho muito importante esta iniciativa. Mais algum comentário dentro de assuntos gerais, senhores conselheiros? Eu teria um, presidente. Pois não, por favor, conselheiro. Ai, só um pouquinho. Deu cãibra. É a idade e o frio. É o seguinte, o senhor comentou agora nas comunicações a distribuição de, acho que foram 9 processos de reclassificação de estações rodoviárias, né? Os 3 que foram atribuídos para mim, eu já fiz o relatório, o voto inclusive, a minha parte está pronta. Eu verifiquei que os 3 que eu analisei são em tudo iguais, troca só o número das informações, o número da estação do contrato, o número da estação rodoviária. Quer dizer, o procedimento adotado no DAER é o mesmo, o procedimento adotado na Gergs é o mesmo, eles são muito, muito semelhantes. Então, eu acho que
devem vir mais dezenas e dezenas de estações rodoviárias para serem reclassificadas aqui pela AGERC, para serem homologadas. Então, eu iria propor, ver da possibilidade de nós fazermos também um procedimento sucinto para este assunto, assim como a gente tem para as estações rodoviárias, quando a gente faz a homologação dos contratos, né, que depois de licitado, né? Então, sem a necessidade de haver distribuição para relator e revisor, porque eles são padrões praticamente, todos os 3 que eu olhei são iguais, né? Então, eu acho que a gente ganharia tempo. Eu já fiz vai para a semana que vem o relatório e o voto, né? Mas eu acho que a gente poderia verificar a possibilidade da gente tentar fazer um procedimento sumário, ver os procedimentos que são necessários para isso, para a gente não precisar ficar fazendo relatório e voto numa coisa que é padrão, que a própria diretoria geral pode fazer a análise e só trazer a conclusão para a gente homologar ou não, conforme o caso. Não só padrão, né, João, como a grande maioria deles estão no enquadramento de valores da atividade, né? Sim. Já tem um regramento, então se enquadra e tem que a gente fazer, querer discordar não disso. Tem, é aquele negócio, cara a crachá, né? Isso, Enquadrou, exatamente. troca, enquadrou, troca. Exatamente. Perfeito. Eu acredito que sim, eu compartilho esta preocupação aí. Eu acho que a gente tem que realmente racionalizar até para otimizar o trabalho, né, que é sempre árduo para todo mundo. Então, como é cara crachá, na verdade, a gente faz essa checagem e faz um procedimento assim mais de atacado, vamos falar assim, mais do que varejo, até porque é uma repetição. Seria assim, uma espécie de um rol dos processos todos que tratam do mesmo assunto, os mesmos fatos, com municípios diferentes, né? Então, seria um rol. Eu entendo que isso facilitaria bastante o trabalho, abreviaria, inclusive, né? Eu, de minha parte, estou inteiramente de acordo com essa observação do conselheiro Major. Perfeito, perfeito. Então, talvez para a gente operacionalizar isso, a gente poderia, aí eu consulto até o diretor Francisco ali também, para que a gente eventualmente então prepare assim uma formatação para isso, e aí talvez na próxima reunião a gente já traga e batemos o martelo em relação a isso. Perfeito. Pode ser? Perfeito, perfeito. A partir dessa deliberação, então, da sessão de hoje, a diretoria geral, em conjunto com a assessoria do conselho, toma as providências, então, para viabilizar. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Não, eu agradeço aí, acho que a gente racionaliza todo esse procedimento. Bom, um outro ponto, talvez, para concluir, então, a nossa reunião hoje, não sei se tem mais algum assunto, desculpa, até... Não, Tá. eu era só isso aí, conselheiro. Tá bem, obrigado. Não, então, só para fazer um breve registro, né, nós estamos hoje, agora mesmo, que são 15h25, nós estamos aí em meio a um procedimento, um building up, aí, né, uma construção climática que está se organizando e a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas, de qualquer forma, só para trazer para o Conselho a informação de que a Casa está absolutamente atenta, a nossa GPE, as diretorias todas estão absolutamente atentas ao impacto que este ciclone, quase furacão, possa vir a trazer. Então, tanto nos vários setores que nós estamos envolvidos enquanto reguladores, a gente está tendo cuidado, então, de manter-nos absolutamente informados, né? Eventualmente, se formos também indagados pela sociedade, mídia, etc., nós vamos temos as informações relativas ao que está acontecendo, como as empresas, os vários, e é importante, não apenas a energia, que é o que mais aparece, né? A falta de energia que pode acontecer em função de ventos muito fortes, etc., mas a consequência disso, como a água, por exemplo, que pode faltar em função da falta da luz, assim como as questões de travessias hidráulicas, né, de rios hidrográficas, que de alguma forma podem também ser afetadas. A gente já tem notícia de que algumas aí no estado estão sendo afetadas
pelo vento e talvez a interrupção do serviço, etc. Então, a gente está muito atento, o próprio setor de ônibus, etc., a essas questões todas. Então, até para evitar alguns problemas que já tivemos no passado, inclusive passado recente, de não estar as companhias, eventualmente, dando a resposta adequada, etc. Então, para evitar tudo isso, nós estamos num trabalho bastante intenso. As nossas gerências aí, principalmente a de energia, está no contato permanente com as concessionárias. Então, a gente está tentando fazer de tudo aí para que possamos minimizar caso se efetivamente aconteça na proporção que está sendo divulgado pelos órgãos de defesa civil aí, aqui do nosso estado e até do país. Então, realmente é um evento extraordinário e, como tal, tem que ser tratado. Perfeito. Ok, então. Mas agradeço aí a presença e a atenção de todos e vamos dar por encerrada, então, a nossa sessão ordinária de número 20, realizada hoje, 17 de maio de 2022. Só vamos, então, mais uma vez, após o final aqui, então, provemos a assinatura dos documentos necessários. Perfeito. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Ok.